para o encontro de hoje é necessário que a gente fale sobre o segundo roteiro de estudos orientados, que pede para você trabalhar com, inicialmente, né, para essa semana, com as sessões 2.6 e 2.7 do livro de cálculo volume 1 lá do James Stewart, livro que você consegue pegar aí pelo acesso virtual da universidade. Então, o capítulo, a sessão 2.6, ela vai falar particularmente sobre o comportamento da função quando você faz o x, o argumento da função, né? O x, ele tender a mais infinito, quer dizer, ele aumentar sem cota, ou ele tender a menos infinito, né? Quer dizer, ele aumenta sem cota, mas com sinal negativo. E aí ele pergunta o que acontece com a função, com o valor de f de x, quando o x aumenta sem cota com sinal positivo, e o que acontece com f de x quando o x aumenta sem cota, mas com sinal negativo, né? Então, em alguns casos, a gente vai observar que o valor da função f de x, ele pode também aumentar sem cota, e aí a gente vai dizer que o limite tende a mais infinito, por exemplo. Ou ele pode aumentar sem cota, mas com sinal negativo, a gente vai dizer que o limite tende a menos infinito. Sempre lembrando que quando encontramos limites tendendo a mais infinito ou a menos infinito, o que nós estamos falando é sobre o comportamento da função, né? Você consegue descrever qual é o comportamento da função quando o x tende a mais infinito ou a menos infinito. E nesses casos, além de a f de x tender a mais infinito ou a menos infinito, você também pode encontrar limite, né? Quando o x tende a mais infinito, quando o x aumenta sem cota, pode acontecer da função f de x tender a um número. Nesse caso existe o limite de f de x igual a zero, quando o x tende a mais infinito, por exemplo. E aí nessa situação a gente consegue definir o que é uma assíntota horizontal, né? Que é justamente esse valor de y para o qual a f de x está se aproximando quando ela apresenta esse comportamento, tá? Então são esses os pontos que nós vamos tratar nessa sessão, né, 2.6, e depois a gente vai falar mais sobre derivadas e taxa de variação. No caso a gente vai definir as derivadas, né, e falar sobre taxas de variação na sessão 2.7. Já devem ter lido o texto e acompanhado os exemplos. Então vou passar rapidamente a sessão 2.6 aqui. Ele vai apresentar um exemplo de função aqui inicialmente, aí ele faz uma abordagem com uma tabela para te mostrar qual é o tipo de comportamento que a função tem quando você aumenta o valor de x com sinal positivo ou com sinal negativo, para tentar justificar que o limite dessa função f de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1, quando x tende a mais infinito, ou quando x tende a menos infinito, é igual a 1, né? E aí aquilo que eu falei, o y igual a 1, a gente vai definir aí como sendo a assíntota horizontal dessa função, né? A gente tem esse limite, tanto quanto o x tende a mais infinito, né? Então observe aqui que nesse caso a função precisa estar definida de a até infinito, né? E a gente tem resultados semelhantes quando o x tende a menos infinito, né? A análise anterior já englobava esses dois casos. Aqui o livro traz também situações, né, em que esse limite pode existir. Note que você tem exemplos de gráfico ali, né, de comportamento da função, né? Quer dizer, quando o x aumenta sem cota, a função se aproxima, aqui ó, esse traço se aproxima do y igual a L, né? Então nesse caso aqui existe o limite é igual a L. Aqui também o traço da função se aproxima da reta aqui, da y igual a L, e no terceiro gráfico também. Então são exemplos, né? Exemplos de quando o limite existe, né? Quando o limite existe, tá bom? Agora, como que você encontra, né? Como que você trabalha com as funções para poder encontrar esses limites, né? Isso é o que nós vamos tentar abordar agora, tá bom? Então aqui é aquela definição que eu falei da assíntota horizontal. Então quando você encontra o limite de f de x igual a L quando o x tende a mais infinito, ou o limite de f de x igual a L quando o x tende a menos infinito,
Então você diz que o y igual a L é uma assíntota horizontal da função, tá? Dá alguns exemplos, pede para você considerar esses exemplos aí, verificar se você entendeu, né, o que o texto traz. Lembre-se que agora nós temos tanto assíntotas horizontais, quando o x tende a mais infinito ou a menos infinito e o limite existe, e nós temos assíntotas verticais, quando o x tende a pela direita ou pela esquerda e o limite tende a mais infinito ou tende a menos infinito. Você tem assíntotas verticais, né? Então você tem que conseguir classificar todas essas retas aí quando elas acontecem, né? Mais alguns exemplos. Aqui a função 1 sobre x, e é importante você conhecer o gráfico dessa função e conseguir no gráfico da função aqui conseguir perceber que quando o x tende a mais infinito, 1 sobre x tende a zero, então o eixo x ou a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal dessa função. O mesmo acontece quando o x tende a menos infinito, o gráfico da função se aproxima do eixo x. De novo, o eixo x é uma assíntota horizontal, mas além disso você tem também a presença da assíntota vertical, quando o x tende a zero pela direita e quando o x tende a zero pela esquerda, né? Quando o x tende a zero pela direita, mais infinito. Quando o x tende a zero pela esquerda, menos infinito aqui, fazendo com que x igual a zero seja uma assíntota vertical da função, tá bom? Vou esperar um pouco, deve ser meu vizinho voltando aí. Aqui você tem um teorema importante que vale a pena prestar atenção nele e verificar os comentários que o livro traz a respeito, que é sobre a função 1 dividido por x elevado a r, quando r é maior do que zero e racional, né? Então ele diz ali que o limite, quando x tende a mais infinito, para 1 dividido por x elevado a r é igual a zero, quando r é maior do que zero e racional, e se o r é maior do que zero, racional, tal que x elevado a r seja definida para todo o x, então o limite, quando o x tende a menos infinito de 1 sobre x elevado a r, também é igual a zero, né? Então aqui, exemplo, né? Você está falando aqui sobre limite de 1 dividido por x ao quadrado, quando o x tende a mais infinito, por exemplo, isso é igual a zero. E aqui embaixo está dizendo, por exemplo, limite de 1 sobre x ao quadrado, quando o x tende a menos infinito, também é igual a zero, né? Importante. Esses são exemplos, né? Mas é mais geral do que isso. É importante você ter isso em mente, porque a gente usa isso a todo o momento, né? E a gente vai usar isso daqui a pouco como esse exemplo aqui. A gente vai fazer um exemplo parecido com esse aqui, mas eu vou deixar para fazer do exercício mesmo, tá bom? Aí ele observa mais exemplos, fala mais um pouquinho a respeito disso. Todo mundo já deve ter dado uma olhada nesses exemplos, nesses resultados. E é isso, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui antes. Aqui agora ele fala sobre aquela questão lá do limite tender a mais infinito ou a menos infinito, quando o x tende a mais infinito ou a menos infinito, que é justamente aquela questão do comportamento da função, né? Então aqui o comportamento da função. Então o que é dizer que o limite de f de x é igual a infinito, quando o x tende a mais infinito ou menos infinito, etc. Aí ele faz as observações dele aqui. É interessante nesse momento você observar que graficamente é muito fácil, ou deveria ser muito fácil você perceber como que se comporta a função, ou seja, como que você vai escrever esses limites. Então, por exemplo, o x ao cubo, quando o x tende a mais infinito, quer dizer, quando o x aumenta, o valor de x ao cubo aumenta. Então o limite x tendendo a mais infinito de x ao cubo é mais infinito. Da mesma forma, quando o x tende a menos infinito, ou seja, quando o x aumenta sem cota, mas com sinal negativo, x ao cubo também aumenta sem cota, mas com sinal negativo. Então, quando x tende a menos infinito, x ao cubo tende a menos infinito também. Graficamente aqui que você consegue perceber fácil, né? Se você lembrar do gráfico da exponencial e elevado a x, você também deve conseguir perceber que quando x tende a mais infinito, e elevado a x tende a mais infinito. E quando x tende a menos infinito, porque o gráfico continua aqui, né?
Quando x tende a menos infinito, e elevado a x tende a zero. Então, o eixo x é uma assíntota horizontal de e elevado a x. É importante lembrar disso, tá bom? Então, mais considerações, mais exemplos, ótimo. Mas nós vamos para os exercícios para a gente poder brincar um pouco com essas definições e considerações que o livro trouxe e tentar absorver essas colocações, né? Então eu vou começar aqui, ó. Por exemplo, o exercício 3 ali, ó, o exercício 1, o exercício 2, eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho aí e tal, não vou falar nada a respeito. Eu vou ir aqui no 3 logo, que pega um gráfico e aí a gente consegue trabalhar um pouco já essas ideias que foram colocadas ali anteriormente. Então olha lá o gráfico na função, no exercício 3. Exercício 3. Para a função f, cujo gráfico é dado, diga quem são os limites, né? Em A, qual é o limite de f de x quando x tende a infinito? Então, um exercício que você precisa estar apto a resolver é conseguir olhar para o gráfico e responder essas questões, né? Então, por exemplo, quando o x aumenta, então, ó, se o x aumenta, qual é o comportamento que você acha que esse gráfico tem? E veja, o comportamento é baseado na figura que está te apresentando aqui, né? Então, você tem que olhar para esse gráfico e imaginar o que está acontecendo. Então, aqui, ó, eu imagino que quando o x tende a infinito, o f de x se aproxima dessa reta horizontal aqui, onde eu estou passando o mouse aqui. Eu espero que vocês estejam observando, vocês consigam ver. No caso aqui, para mim, é y igual a menos 2. Ó, y igual a menos 2. Então, em y igual a menos 2, a gente tem uma assíntota horizontal para essa função. Na letra B, quando x tende a menos infinito, o limite de f de x, pelo desenho que nós temos aqui, ó, o gráfico da função se aproxima dessa reta horizontal aqui, ó, y igual a 2. Então, y igual a 2 também é uma assíntota horizontal para essa função. Quando x tende a 1, e aqui a gente tem que observar com calma, porque para responder se esse limite existe ou não, e como é o comportamento da função quando o x tende a 1 pela direita ou pela esquerda, você tem que pensar em limites laterais. Então, quando o x tende a 1 pela esquerda, o f de x tende a mais infinito. Quando o x tende a 1 pela direita, o f de x também tende a mais infinito. Como tanto pela direita quanto pela esquerda a f de x tende a mais infinito, então eu posso simbolizar isso dizendo que o limite de f de x quando x tende a 1 é igual a mais infinito, né? Então, se eu falar que esse limite aqui é mais infinito, eu quero dizer justamente que o gráfico se comporta dessa forma. De maneira análoga, quando x tende a 3 pela esquerda, f de x tende a menos infinito. Quando x tende a 3 pela direita, f de x também tende a menos infinito. Então, esse comportamento eu posso descrever escrevendo que o limite quando x tende a 3 de f de x, né, o limite de f de x quando x tende a 3 é igual a menos infinito, o que me permite dizer que x igual a 1 e x igual a 3 são assíntotas verticais dessa função, tá bom? Importante ter isso em mente, tá? Então, esses exercícios são bons para a gente poder pensar sobre o conteúdo apresentado lá, né, no texto. Da mesma forma, esses exercícios aqui, ó, dos 5 ao 10, a gente já fez um na oportunidade de encontro da semana passada, se eu não estou enganado, que é você tentar imaginar uma função que se encaixe. Né, uma função que se encaixe nessa... que tenha essas condições, né, que satisfaça essas condições. Então, por exemplo, imagine ali o exemplo 6. Né? Vamos pegar o exemplo 6, vamos tentar fazer ele. Né? Exercício 6. Né? Deixa eu anotar as informações apresentadas ali, só para eu não ficar voltando toda hora. Né? Então, ele fala assim, ó, no exercício 6, o limite, quando x tende a 2 de f de x, é infinito, mais infinito. O limite, quando x tende a menos 2 pela direita de f de x, também é infinito, mais infinito.
O limite, quando x tende a menos 2 pela esquerda, é menos infinito. Menos infinito. O limite de f de x é zero quando x tende a menos infinito. Quando x tende a menos infinito, isso. O limite de f de x é zero quando x tende a mais infinito. Perfeito? E o f de zero também é zero. Então, eu quero encontrar o gráfico de uma função que satisfaça essas condições. Né? Vamos tentar, vamos pensar a respeito, vamos ver se a gente consegue. Né? Então, primeiro aqui eu vou começar fazendo os eixos aqui, né? Colocando os eixos. Vamos ver se a minha escolha aqui fica satisfatória, né? Bom, então aqui eu estou fazendo o exercício 6, né? Exercício 6 da seção 2.6. Então ali eu tenho algumas marcações que são importantes, né? Então, primeiro, menos 2, né? Então aqui o menos 2, e aí você pode marcar, né? Eu vou marcar menos 1 aqui e vou marcar menos 2 aqui, no eixo X. Por que é importante? Porque tem algumas informações sobre o limite que elas acontecem em volta do menos 2. Então, vamos colocar aqui. Estou fazendo a mão livre, né? Então tem que dar um desconto, né? Então, quando... no 2 também, né? No 2. Então, x igual a 2 também você tem informações aqui, ó. 1 e aqui 2. Então, também vou fazer a mesma coisa. Vou pontilhar essa reta aqui. Vamos tentar colocar as informações e ver se a gente consegue fazer o traço. Então, a primeira informação que você tem lá, que é fácil de você colocar no gráfico, é que f de 0 é 0. Né? Que é y, aqui é x. Então, se o f de 0 é 0, é porque o gráfico dessa função passa na origem. Então, esse aí é fácil marcar, vamos deixar aí. Você também tem que o f, que o limite, né? O limite de f de x, quando x tende a 2, é mais infinito. Mais infinito. Como a gente já falou, isso é uma notação que mostra o comportamento da função quando x se aproxima de 2 pela direita e quando x se aproxima de 2 pela esquerda. Então você sabe que o gráfico da função, quando x se aproxima de 2 pela esquerda, ele aumenta aqui, ó, sem cota, então ele deve ir lá para cima, pela esquerda aqui do 2, mas pela direita do 2 também, então ele deve fazer alguma coisa aqui assim, perto do 2. Né? Deixa aqui, não sei mais o que vai acontecer, mas aqui perto do x igual a 2, tem que ser esse comportamento por causa do limite que foi dado lá no exercício. Outras informações importantes. O limite, quando x tende a menos 2 pela esquerda de f de x, é menos infinito. Pela esquerda é menos infinito. E o limite, quando x tende a menos 2 pela direita, é mais infinito. Mais infinito. Então, ó, pela esquerda menos infinito. Agora aqui, ó, x igual a menos 2. Pela esquerda, menos infinito. Então, o traço do gráfico da função tem que fazer alguma coisa aqui, dessa forma, perto de x igual a menos 2. Agora, quando x tende a menos 2 pela direita, mais infinito. Então, pela direita, ela tem que fazer alguma coisa assim. Tá certo? X igual a menos 2. Agora, o limite, quando o x tende a menos infinito da f de x, é 0. E o limite da f de x, quando o x tende a mais infinito, também é 0. Então, isso aqui quer dizer que quando o x aumenta sem cota, mas com sinal negativo, o traço do gráfico da função tem que estar aqui assim, ó. Ele tem que aparecer perto do eixo x, porque o limite é 0. Da mesma forma, quando o x tende a mais infinito, o gráfico tem que ser ali perto de 0. Então você tem que ter algum comportamento assim, ó. Então, como que ficaria o gráfico dessa função? Ou como ficaria um gráfico possível para essa função com essas informações que a gente tem? Lembre-se, com essas informações que eu tenho.
Então, ó, aqui eu estou só melhorando o traço aqui para ficar fácil de eu desenhar. Então, a ideia, por exemplo, é que você tenha uma função que se comporte assim, ó. Desse lado ela faz isso, ela tem que passar aqui na origem. Então, desse lado, ela pode, por exemplo, fazer isso, ó. Por exemplo, fazer isso. E, finalmente, alguma coisa assim. Né? Então, veja que limite quando x tende a menos infinito. Esse lado aqui. Limite de f de x igual a zero quando x tende a menos infinito. Esse pedaço aqui. Limite de f de x igual a menos infinito quando x tende a menos 2 pela esquerda. Esse comportamento aqui. Limite de f de x igual a mais infinito quando x tende a menos 2 pela direita. Esse comportamento aqui, dos dois lados, limite quando x tende a 2 de f de x é igual a mais infinito. E, finalmente, esse comportamento aqui, limite quando x tende a mais infinito de f de x igual a zero. Né? Então, todas as informações que a gente tinha lá no problema, a gente conseguiu traçar um gráfico que satisfaz aquelas informações. Esse é o único gráfico possível para satisfazer aquelas condições? Não. Esse é um gráfico. Não é o único gráfico que satisfaz aquelas condições, tá bom? Você poderia pensar aí em outros exemplos que possam satisfazer as mesmas condições. Muito bem, vamos lá, continuar. Então, importante fazer esses exercícios, muito importante, né? E eu vou fazer alguns agora com continha mesmo, né? Só pra gente poder exercitar aí também a forma de fazer essas contas, né? Porque é bem importante isso, tá? Então eu vou fazer aqui alguns... vou fazer os pares aqui, porque em geral, né, os ímpares têm resposta. Então eu vou fazer os pares aqui, aí fica como resposta para vocês, né? E normalmente a técnica que você usa para fazer esses exercícios é a mesma que você vai utilizar para fazer os ímpares. Então eu vou fazer o exercício número 16 aqui para começar. Nesse momento, né? Eu vou tentar fazer aqui de duas formas e falando a respeito, né, do que eu estou usando. Então a primeira forma é 3x mais 5x menos 4. Então o exercício número 16, você quer encontrar o limite quando x tende a mais infinito. 3x, já esqueci, mais 5x menos 4. 3x mais 5, x menos 4. Né? Como que você resolve esse limite? Então lembre-se, o limite está indo para mais infinito. Se o limite está indo para mais infinito ou menos infinito, então a forma de você justificar o limite de maneira aceitável, né, seria a seguinte: no numerador vou colocar o x em evidência, então vai ficar x que multiplica 3 mais 5 dividido por x. No denominador vou colocar o x em evidência, vai ficar 1 menos 4. Aí aqui você pode simplificar o x com o x, porque, né, o x está tendendo a mais infinito, então não tem problema. Então, na verdade, você quer calcular o limite, ou de forma equivalente, né? Você quer calcular o limite da seguinte função, né? 3 mais 5 dividido por x, e 1 menos, aqui tem 4 dividido por x aqui, né? Faltou o x aqui, ó, 4 dividido por x. Então 1 menos 4 dividido por x. Como nós vimos no texto, tem um resultado lá que diz que quando o x tende a mais infinito ou o x tende a menos infinito, 1 sobre x tende a zero. Então o mesmo vale para constante vezes essa função, porque a constante sai para fora do limite. Então isso aqui, esse limite nada mais é que 3 dividido por 1. E aqui eu vou colocar a observação, né? Pois o limite de 5 dividido por x quando x tende a mais infinito é zero, e o limite de 4 dividido por x quando x tende a mais infinito também é zero. Então vai ficar
né? No numerador vai ficar 3 mais 0, no denominador vai ficar 1 menos 0. Então o limite do numerador é 3, o limite do denominador é 1. Então aqui você pode usar a propriedade e falar que o limite do quociente é o quociente dos limites, porque os limites envolvidos existem, e aí você concluir que o limite é igual a 3. Né? O limite é igual a 3. Observe que nesses exercícios, você em geral, né, você consegue traçar o gráfico dessas funções e observar se o que você fez está mais ou menos aí coerente com o gráfico. Né? Tem que estar coerente com o gráfico, senão está errado. 5 menos 4. Né? 5 menos 4. Então observe que esse é o gráfico da função. Pelo gráfico da função aqui, você já consegue obter mais informações sobre a função. Ela tem uma assíntota vertical também, né? Ela tem uma assíntota vertical. E o x igual y, né? O y igual a 3, y igual a 3, mostra pra gente a assíntota horizontal. Tá vendo? A assíntota horizontal. Então, né, devido a isso aqui, ó, y igual a 3 é assíntota horizontal. Tá bom? Então você consegue aí, né? Então outro exercício aqui que é interessante para esse momento, eu vou fazer o número 22, tá? Porque ele tem também alguma observação ali que vale a pena a gente trabalhar nesse momento, né? Então, o exercício número 22, ele fala da raiz quadrada de 9x à sexta menos x, dividido por x ao cubo mais 1, quando o x tende a menos infinito, né? Então, vou fazer esse exercício agora. Número 22. Você tem um limite quando x tende a menos infinito, raiz 9x à sexta menos x, e o de baixo eu não lembro o que era embaixo. X ao cubo mais 1. Beleza. X ao cubo mais 1. E aí, como é que você faz? É a mesma ideia, né? A gente vai tentar, né, fazer a mesma ideia que a gente fez no exercício anterior, porém você tem que ter um cuidado adicional aqui por causa da raiz quadrada. Mas quando chegar no momento que isso se tornar relevante, aí eu falo, tá? Então a gente vai, no numerador, nós vamos colocar em evidência o x, mas aqui a gente vai colocar o x com maior potência, tá? Então você olha para o monômio de maior grau aqui, né? E você coloca o x elevado a essa potência aqui, né? Então no caso do numerador x à sexta, então você vai ficar com 9 menos 1 dividido por x à quinta, né? E no denominador você vai fazer a mesma coisa, mas no denominador é x ao cubo, né? Então x ao cubo em evidência vai ficar 1 mais 1 sobre x ao cubo. Então perceba que a gente a gente usa esse método aí de colocar o monômio, né? O x elevado ali a maior potência em evidência, para poder obter essas parcelas aqui, ó, 1 dividido por x ao cubo e 1 dividido por x à quinta, porque quando você tomar um limite para x tendendo a menos infinito, essas parcelas vão a zero, né? E aí já começa a ajudar na conta que você tem que fazer. Então, continuando essa continha, a gente vai ter o seguinte. Aqui você tem raiz de x à sexta, raiz quadrada de x à sexta. Aqui vai manter raiz quadrada de 9 menos 1 dividido por x à quinta e o denominador x ao cubo, 1 mais 1 sobre x ao cubo. E aqui você tem que ter um cuidado, porque a raiz quadrada de x à sexta, quando o x tende a menos infinito, porque se o x tende a menos infinito, o x é negativo. Mas cuidado, porque o que sai da raiz quadrada não pode ser negativo, né?
Não pode ser. Então você tem que usar o módulo aqui. Então vai ficar limite, quando x tende a menos infinito, aí vai ficar menos x ao cubo, para não ter o problema de ter número negativo. Porque ó, se o x for negativo, x ao cubo é negativo, o menos que está aqui faz isso aqui ficar positivo. Então aqui x ao cubo, e aqui a raiz quadrada, 9 menos 1 sobre x à quinta, e aqui 1 mais 1 sobre x ao cubo. Aí você pode simplificar, mas vai ter o sinal de menos, então cuidado, tem o sinal de menos, então vai ficar menos limite. Menos por quê? Porque a constante sai para fora do limite, né? E aí aqui vai ficar a raiz quadrada de 9 menos 1 dividido por x à quinta, 9 menos 1 dividido por x à quinta, dividido por 1 mais 1 sobre x ao cubo. E aí de novo, o numerador, o que está dentro da raiz, quando você tomar o limite, tende a 9. O denominador, o que está no denominador, quando você tomar o limite tendendo a menos infinito, tende a 1, porque 1 sobre x à quinta vai a 0, 1 sobre x ao cubo vai a 0. Então esse limite aqui, usando as propriedades, limite do quociente é o quociente dos limites, etc, etc. Aí você pode escrever que isso aqui então é raiz quadrada de 9 dividido por 1. Ou seja, isso aqui é igual a... tem um sinal de menos, tem um sinal de menos. Então aqui é menos raiz quadrada de 9 por 1. Então, seu limite é igual a menos 3. Lembre-se, esses exercícios você pode voltar aqui na nossa calculadora e fazer o gráfico do exercício que você está tentando resolver e verificar se tem sentido, né, naquilo que você encontrou, né? Então é isso que eu vou fazer agora. Vou colocar aqui a nossa função, isso aqui tudo elevado a meio, para poder ser a raiz quadrada, né? E dividido por x ao cubo. X ao cubo mais 1, se eu não estou enganado. Mais 1, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Então, note que esse é o gráfico da nossa função. Esse é o gráfico da nossa função. A gente fez o x tender a menos infinito, e aí a gente encontrou uma assíntota horizontal no y igual a menos 3, olha lá, y igual a menos 3, exatamente onde a gente encontrou lá na nossa conta. Mas aqui, olhando para o gráfico, a gente vê outras observações importantes. Por exemplo, essa função tem uma assíntota vertical em x igual a menos 1, x igual a menos 1, então se você colocar aqui o x igual a menos 1, você vai ver também a assíntota vertical, e tem uma outra assíntota horizontal quando o y é igual a 3, certamente se você calcular o limite, né? Pelo gráfico aqui, pelo gráfico. A conta também é a mesma, né? A conta é a mesma, mas observe, né? Observe que se você calcular limite quando o x tende a mais infinito dessa função, a única diferença dessa conta que nós fizemos é aqui no menos, que não vai ter o menos. Então você vai achar esse limite igual a 3, por isso que você tem uma assíntota horizontal em y igual a 3, e o limite, quando o x tende a menos 1 pela esquerda dessa função, e esse vale a pena fazer, tá? Esse limite vale a pena calcular para você verificar se é isso mesmo, né? Se você consegue chegar nesse limite. Aqui tende a menos infinito, né? Aqui vai ser menos infinito. E quando o x tende a menos 1 pela direita, você vai ter mais infinito pelo gráfico lá, né? Olhando para o gráfico da função. Então fica como exercício aí se tentar resolver esses limites e verificar se é isso mesmo, tá bom? Então no gráfico ali a gente consegue observar esse limite é igual a mais infinito, né? Mais infinito. Vou colocar aqui, não ficou muito bom não, mas no gráfico aqui a gente sabe que é isso que a gente quer dizer, né? Mais infinito aqui, aqui menos infinito. Ainda tem um outro exercício aqui que é interessante, que é olhar por que ela não é definida aqui, ó, nesse intervalozinho aqui, ó. É possível fazer essa continha aí. Quem tiver curiosidade, vale a pena fazer, tá?
Então, você não pode dividir por x, porque a potência aqui é x à sexta, né, Leonardo? Aqui a gente tem x à sexta. Então, porque na verdade, quando eu faço essa conta, até chegar aqui no x ao cubo, ó, porque aqui no x ao cubo a gente simplificou, né? Você simplificou esse, e sobrou menos 1. E aí esse menos 1 foi aqui. Então, na verdade, o que a gente fez foi dividir por x ao cubo. Né? Eu peguei o numerador e dividi por x ao cubo. Peguei o denominador e dividi por x ao cubo. Né? Só que aí você tem que ver qual é a forma matemática correta de você entrar com o x ao cubo dentro da raiz, para você trabalhar com o x à sexta. Né? Esse aqui é o detalhe, tá bom? E daí tem que considerar o sinal de menos e tal. Mas assim, a ideia é essa mesmo. Só que você tem que olhar qual é a maior potência, né, envolvida. Qual é a potência envolvida. Nessa linha, nós podemos até fazer outro aqui, ó. Aqui, ó, o número 20 aqui. O número 20 também vai ser... ele vai em linha parecida com isso aí. Porque olha só, você tem aqui... A potência que você tem aqui é 3 dividido por 2, ó. Que é a maior potência. Então, quem é que você vai colocar em evidência? Porque essa ideia de dividir é a mesma ideia de pôr em evidência, tá? É a mesma... É similar, né? É similar. Como é que você vai colocar em evidência? Você vai colocar em evidência o 3 dividido por 2. Entendeu? Né? Aqui também. Tá? Então, fica um exercício parecido aí fazer. Usar a mesma ideia, tá? E aí nesses outros, quando tem raiz, etc., só tem que ter cuidado com essa questão do módulo, né? E o importante aqui, que é o que você tem que levar em consideração, é que se você tiver raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui é o módulo de x. Módulo de x. Por quê? Porque ele tem que ser x... Se o x for maior do que 0, 0, se o x for 0, obviamente, e menos x se o x for menor do que 0. Né? Então tem que ser raiz quadrada de x ao quadrado, tem que ser módulo de x. Módulo de x, que é o que nós usamos lá, mas lá era x à sexta, né? Mas é algo parecido também, né? X à sexta você tem que... raiz quadrada, né, de x elevado a n, quando n é par, você tem que considerar essa questão aí do sinal do x, tá bom? Muito bem, muito bem. Então, bom, o restante aqui dos exercícios deixo para vocês conversarem um pouco mais a respeito aí. E agora nós vamos lá para a seção 2.7, para a gente poder falar um pouco sobre derivadas e taxas de variação. Pode falar, Silvia. Deixa eu só ligar meu som aqui, que senão eu não te ouço. Tenta aí, pode falar agora. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se eu já falei ou não vi. Tem um gabarito desse exercício no livro? O livro tem o gabarito das questões ímpares. Todas as questões ímpares têm resposta. As questões pares, normalmente, elas são assim, muito parecidas. Então ele nem traz a resposta, que é para você tentar exercitar mesmo. Mas todas as ímpares têm resposta. Tá bom? E normalmente nesses vídeos eu tento fazer as pares, que é justamente para tentar contribuir um pouco, entende? Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Na 2.7, né, na seção 2.7, nós vamos falar aí um pouco sobre a definição de derivadas. Ele vai definir finalmente o que é a reta tangente. Nós já sabemos como que a gente faz para encontrar a reta tangente. A gente calcula aquela inclinação das retas secantes, toma o limite, fazendo o ponto Q, que é o ponto que está livre, tender ao ponto P em cima da curva, que é o ponto que está fixo. A gente faz o limite, Q tendendo a P, e o limite da inclinação das retas secantes vai ser justamente a inclinação da reta tangente. Aí a gente usa essa inclinação
e o ponto P, que é um ponto por onde a reta tangente passa, para encontrar a equação da reta tangente, né? Então é isso que ele vai falar aqui nessa introdução, vai voltar toda aquela conversa sobre o ponto P e o ponto Q e vai fazer as definições necessárias, né? Então a inclinação da reta tangente é o limite do quociente f de x menos f de a dividido por x menos a. Lembre-se que esse quociente é o quociente da reta secante, que passa pelo ponto AF de A e pelo ponto XF de X, né? Então ele vai falar a respeito disso, vai falar bastante sobre como que você chega nessa situação e como que você faz essas continhas aí para definir, né, a inclinação da reta tangente, né, para você poder chegar na inclinação da reta tangente. Mostra outra forma de você calcular, que é utilizando, em vez de x, você utilizar o a mais h, e aí a distância de a até x não é mais x menos a, e sim é o próprio h, né? Mas aí ele exemplifica bem geometricamente o que ele está fazendo, né? Então você tem um ponto P, você tem um ponto Q. Aqui você vai ter a reta azul, a inclinação da reta secante. Quando você toma o limite, quer dizer, quando o h tende a zero, você vai encontrar a inclinação da reta tangente, né? Então ele faz esses exemplos, mostra inclusive aplicações, né? Então a inclinação da reta tangente, você tem pelo menos três interpretações aí que você precisa tá com ela sempre em mente, né? Quer dizer, o que é a inclinação da reta tangente? A inclinação da reta tangente é a taxa de variação instantânea do gráfico, né? Então a taxa de variação instantânea do gráfico é a inclinação da reta tangente. A inclinação da reta tangente é a derivada da função naquele ponto. Então a derivada da função naquele ponto é a inclinação da reta tangente naquele ponto. Se o gráfico for de distância tempo, a inclinação da reta tangente é o valor da velocidade instantânea naquele ponto. Então são interpretações aí que você precisa ter em mente sobre, né, para relacionar com a inclinação da reta tangente, né? Então é isso que ele está falando nesse texto dele, né? Dá vários exemplos, etc, né? Aí ele define a derivada, ó. Note que a derivada é justamente o limite da inclinação das retas secantes, quando, no caso aqui ele está usando h, então quando o h vai a zero, desde que o limite exista, né? Então quando o limite existe, esse limite aí nós vamos chamar de derivada da função no ponto, né? Que é justamente a definição 4 aqui, ó. Qual é a derivada da função no ponto? É o limite. O que isso significa? Taxa de variação instantânea, inclinação da reta tangente, ou se o gráfico envolve posição, né? Velocidade instantânea, tá bom? Nesse sentido que o livro apresenta, né? Obviamente. Então vamos lá. Vamos fazer algumas continhas com relação a isso. Antes, ele faz a definição aqui da reta tangente, justamente aquilo que a gente havia assumido lá na primeira oportunidade que nós tivemos para falar sobre isso. Então o que é a reta tangente que passa pelo ponto A e F de A? É a reta que tem a inclinação F' de A, quer dizer, a inclinação é justamente a derivada da função calculada em A, que é o limite da inclinação das retas secantes, né? E é a reta que tem essa inclinação e passa pelo ponto AF de A. Então agora a gente consegue calcular com um pouco mais de facilidade aí a equação da reta tangente ao gráfico de uma função, né? Então vamos lá, vamos fazer alguns exercícios e tentar usar essas informações, né? Então de novo eu vou começar aqui já com o exercício número 6, mas lógico, convido vocês a fazer os anteriores aí para poder pensar sobre a teoria e etc, tá? É importante. Então aqui no exercício 6, ele pede para você encontrar equação da reta tangente à curva no ponto dado. No caso aqui a curva dele, x ao cubo menos 3x mais 1, e o ponto 2 e 3, né? Então nós estamos aqui agora no exercício 6, mas da seção 2.7. O y é igual a x ao cubo menos 3x mais 1. Deixa eu ver se é isso mesmo.
É isso mesmo. X ao cubo menos 3x mais 1 e o ponto 2 e 3. Né? Então o ponto P dele aqui, ó, é o ponto que tem coordenadas 2 e 3. Ele pede para você encontrar a equação da reta tangente a essa curva, né, o gráfico da função nesse ponto. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular a derivada. Né? Então, usando a notação dele, né, a gente pode usar o f' de A, né? O f' de A, limite, quando o h tende a zero, de f de A mais h menos f de A dividido por h. Lembre-se, a reta tangente, ela é dada por y menos o ponto, y menos o y do ponto, igual a inclinação da reta tangente, ou seja, a derivada da função no ponto, que multiplica x menos a. Isso aqui é a equação da reta tangente. Então a primeira coisa é encontrar a derivada da função no ponto. A derivada da função no ponto é o limite, quando h tende a zero, f de A mais h menos f de A dividido por h. Bom, você poderia usar também a outra forma de calcular, fazendo x tender a f de A, de x, né, f de x menos f de A dividido por x menos a. Mas são caminhos muito parecidos, tá? Assim, não tem maiores dificuldades, não. É só uma ou outra observação na conta que você tem que ter, mas em geral tem o mesmo grau aí de dificuldade, você calcular os dois, tá? Em alguns momentos uma forma de calcular pode ser mais fácil, no outra forma pode ser mais fácil, tá? Mas assim, pelo menos nesse momento eu não consigo lembrar exatamente qual a facilidade que os métodos podem ter, não. Realmente depende muito da sua facilidade de fazer conta. Se você conseguir fazer a conta, vai ser muito parecido qualquer um dos dois métodos, tá? Então vamos ver, vamos calcular aqui então. Bom, vou pegar isso aqui e vou aplicar essa função aqui, ó. Vou calcular esse lado aqui com essa função aqui. Então vamos ver. Então, ó, o f' de A, vou tentar fazer aqui mesmo, se ficar muito embolado a gente pega outra folha logo, tá? Mas vamos ver se a gente consegue aproveitar aqui. Então primeiro eu vou calcular f de A mais h. Então f de A mais h, onde tiver x eu vou colocar A mais h. Então vai ficar A mais h ao cubo menos 3A mais h mais 1. Agora eu vou fazer o f de A. Então menos f de A. Onde tiver x eu vou colocar A. E aqui vai ficar o h. Né? Aí agora eu continuo. F' de A é igual limite, quando h tende a zero. Aqui agora a gente tem que resolver o cubo. Ai, hein? Resolva o cubo de forma adequada, hein? De forma correta. Então aqui, ó, A mais h ao cubo vai ficar o quê? A ao cubo mais 3A ao quadrado h mais 3A h ao quadrado mais h ao cubo. Né? A gente viu isso aí em uma oportunidade anterior aí que a gente conversou, né? Então aqui, ó, h ao cubo. Aí eu vou fazer o restante aqui. Acho que aqui agora vai começar a ficar embolado, né? Deixa eu aproveitar mais o meu espaço aqui. Então, parei aqui, mais menos 3A menos 3h mais 1. E aqui eu faço a distributiva no sinal de menos. Menos 1. Tudo isso dividido por h. Aí a gente simplifica o que for possível. Né? Então, por exemplo, o a ao cubo com menos a ao cubo. Pode simplificar. O mais 1 com o menos 1. O mais 3a com menos 3a. Né? E agora ficou esse pessoal aqui que está acompanhando h. Então eu vou escrever, vou fazer dois passos aqui, né, para poder ficar bem claro o que eu estou querendo.
Então primeiro eu vou só copiar, então vai ficar 3A ao quadrado H mais 3AH ao quadrado mais H ao cubo menos 3H. Menos 3H. Tudo isso dividido por H. Aí agora eu vou colocar o H em evidência. H tendendo a zero. H que multiplica. Vou pôr o H em evidência no numerador. Então vai ficar 3A ao quadrado mais 3AH mais H ao quadrado menos 3. E o denominador tem H. Então eu posso simplificar isso com esse. Então o limite que você está querendo calcular, quando o H tende a zero, é esse limite aqui. Então, vou pegar outra folha. Vamos ver se a gente consegue terminar. Então o f' de A, ele é igual então ao limite, quando o H tende a zero, do que você está calculando, né? Eu não lembro mais, vou ter que voltar lá e olhar. Então é 3A ao quadrado mais 3AH mais H ao quadrado menos 3. Então vamos ver. 3A ao quadrado mais 3AH mais H ao quadrado menos 3. Isso aí. Agora, quanto que dá esse limite? Bom, para A fixo, você tem um polinômio em H. Tem um polinômio em H, função contínua. Quando o H tende a zero, basta, onde tiver H, você colocar zero. O seu limite, então, vai ficar 3A ao quadrado menos 3. Então, qual é a derivada f' de A da função dada? 3A ao quadrado menos 3. Tá certo? Agora, quem era o seu valor de A? Note que a conta que nós fizemos aqui foi para um A qualquer, fiz geral. Mas aqui tinha um ponto específico. No ponto específico, o A vale quanto? O A vale 2. E o f de A vale 3. Então, lá na nossa conta, para A igual a 2, qual é o valor da derivada da função quando o A é 2? 3 que multiplica 2 ao quadrado menos 3. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado 4. 4 vezes 3, 12. Menos 3, 9. Então o f' em 2 é igual a 9. Daí a gente pode relembrar que a reta tangente ela é dada por y menos f de A igual f' de A que multiplica x menos A. Claro, o seu ponto é 2 e 3, se eu não estou enganado. Vou olhar lá de novo para não ter problema. 2 e 3, isso aí. Então, a equação da sua reta tangente vai ser y menos 3 igual. Aqui é f' de 2. Eu vou indicar só para a gente poder ter certeza do que a gente está fazendo. X menos 2. Mas podia ter colocado o valor direto, né? Então aqui vai ficar 9, que multiplica x menos 2 mais 3. Então y é 9x menos 18 mais 3. Então y é 9x menos 15. Bom, o bom desses exercícios é que você sempre pode recorrer à nossa calculadora gráfica, né? Traçar aqui o gráfico da função. Então, x ao cubo menos 3x mais 1. Aí você pode pegar o ponto. Qual é o ponto? 2 e 3. Olha lá o ponto. Vou até mudar a letra dele aqui. Em vez de A, vai chamar P. Olha lá. Olha o nosso ponto P. Tá lá no gráfico, ó, ponto P. Agora você tem a equação da reta tangente. Qual é a equação da reta tangente? 9x menos 15. 9x menos 15. Olha lá que legal. Ó, achamos a reta tangente ao gráfico da função que passa pelo ponto P, utilizando para isso o cálculo da derivada por definição. Então esse aí era a ideia desse exercício, tá? Legal. Tudo bem, gente? Posso para frente?
Vamos fazer mais um só para a gente exercitar um pouco aí esse cálculo da derivada, né? E aí depois fica uns exercícios aí sobre taxa de variação, etc. Vale a pena fazer, tá? Importante. Muito importante. Bom, eu vou fazer o 8, só porque ele tem uma continha aqui de novo. Tá? E aí depois eu deixo para vocês exercitar os outros, né? Lógico. Então o 8 ali, ó, y igual a 2x mais 1 dividido por x mais 2. No ponto 1 e 1. E aí ele quer que você encontre a equação da reta tangente. Mesma ideia, né? Eita. Então exercício número 8. Y é igual, não lembro mais o que é. 2x mais 1 dividido por x mais 2. E o ponto 1 e 1. Ponto 1 e 1. É isso? Mesma coisa, né? Mesma coisa. Vamos fazer a derivada da função. E agora, só para exercício mesmo, né? Para a gente exercitar as definições, eu vou calcular como f de x menos f de a dividido por x menos a. Então, note que é muito parecido, né? Assim, a gente não deve ter maiores dificuldades para poder fazer essa conta, tá? Então a ideia é conseguir calcular esse limite. Então vamos lá, tentar. Então primeiro, vou fazer a substituição do f de x. Então, limite, né? Aqui tem que ter um limite, peraí. Então, limite quando o x tende a a. Então, onde é f de x? Você mantém. Onde for f de a, você coloca f de a. Onde tiver x, você põe um a. 2a mais 1 dividido por a mais 2. E aqui vai ficar x menos a. Mantém. Tá bom? Daí, o que nós vamos fazer? Bom, não tem muito o que fazer. Vamos fazer a continha no numerador. Então, limite, quando o x tende a a, o denominador continua. E lá no numerador, a gente vai somar aquelas frações. Então, vai ficar x mais 2, que multiplica a mais 2. Então, aqui vai ficar 2x mais 1, que multiplica a mais 2, menos 2a mais 1, que multiplica x mais 2. Tá vendo? Fazendo a continha. Então, o que você pode fazer com isso? Não tem muito o que fazer. Vamos continuar a conta. X tendendo a a. Vamos fazer a distributiva aqui em cima. Vamos ver se isso aí resolve, né? Aqui talvez a gente possa já mexer no denominador. Deixa eu ver se vale a pena. Acho que não. Acho que eu vou deixar assim ainda. No outro passo eu mexo. Então, x menos a. E aqui tem um outro denominador que é x mais 2, a mais 2. E aqui em cima vamos tentar fazer distributivo, então ver o que dá. Não é isso? Então aqui vai ficar 2x mais 1 vezes a mais 2. Então vai ficar 2xa mais 4x. Vai ficar embolado aqui, né? Eu vou passar para outra folha aqui, só para mim não perder espaço. Não, acho que na outra linha aqui. Eu vou fazer na linha de baixo aqui, só para não perder espaço. Pera aí. Eu tô com medo de ficar embolado ali e a gente não conseguir escrever na folha. Pera aí. Então aqui tem um a. Aí. Então isso aqui vai ser o quê? Limite, quando o x tende a a. Vou manter aqui o denominador, x menos a. Aqui tem um outro denominador, que é x mais 2, a mais 2. Vou manter ele assim por enquanto, tá? E aqui eu vou fazer distributiva. Aí sim. 2xa mais 4x mais a mais 2. Então eu fiz 2x vezes a, 2x vezes 2, 1 vezes a e 1 vezes 2. Menos. Então agora tem menos. Tem que ter cuidado. Menos 2ax, então 2a vezes x, 2a vezes 2 menos 4a,
1 menos x menos a e 1 menos, não, 1 menos x, menos x, menos x é menos x, 1 menos x menos x e 1 menos 2, menos 2. Então vamos ver, 2a vezes x, 2ax, 2a vezes 2, 4a, 1 vezes x, x, 1 vezes 2, 2, beleza. Aí você pode simplificar algumas coisas, né? Então, por exemplo, se 2 menos 2ax com 2xa, mesma coisa, né? Mais 2 com menos 2, mesma coisa também. O que nós obtemos então? Vamos ver. A gente vai obter limite, quando x tende a A, de x menos a, x mais 2a mais 2, e aqui sobrou, ó, 4x mais a, 4x mais a, menos 4a mais x. Tá vendo? Sobrou ali. E aí, o que você pode fazer? Bom, posso fazer algumas coisas aqui ainda, né? Vamos pegar outra folha agora, né? Deixa eu anotar isso aí, para eu não ter que ficar voltando, mas a gente pode fazer algumas coisas aí. Então, limite, quando x tende a A, x menos a, x mais 2, a mais 2, e aqui ficou 4x mais a menos 4a menos x. Olha só, cuidado com o sinal, eu já ia perdendo um sinal aqui, ó. É menos x, tá vendo? Aqui também é menos x, ó. Cuidado aí com esse negócio de sinal é perigo. Menos. Então vamos pôr na outra folha aqui, vamos ver se a gente consegue continuar. Então f' de A, e note, né, nós estamos fazendo bem geralzão, né? F' de A é o limite quando x tende a A, e eu vou fazer a mesma conta que tinha lá antes, depois a gente continua, né? Então vai ficar aqui x mais 2, que multiplica A mais 2, aqui 4x mais A, menos 4a menos x. O que você pode fazer com isso? Bom, vamos ver. X menos a, x mais 2, a mais 2. Então aqui em cima, ó, 4x menos 4a, eu vou colocar assim, ó, 4x menos a. E o a menos x, eu vou colocar assim, ó, menos x menos a. Tá vendo? X menos a, tá vendo? Então, aqui em cima, bom, a gente podia ter somado só, né? Mas tudo bem. Aqui em cima vai ficar, então, 3, né? 3, limite, quando x tende a A. Então, em cima vai ficar 3x menos a, dividido por x mais 2, que multiplica A mais 2, dividido por x menos a. Então, você pode agora usar divisão de frações. Limite, quando x tende a A, mantém a primeira fração. Multiplica pelo inverso da segunda. Aqui, na verdade, é assim, né? Aqui tem 1, então vai ficar 1 sobre x menos a. Então, multiplica pelo inverso da segunda. 1 dividido por x menos a. Então, ó, esse cara aqui você pode simplificar com esse. Então, o f' de A seu, ele é o limite, quando x tende a A, de 3 dividido por x mais 2, A, que multiplica A mais 2. Então, claro, né, no denominador aqui você tem um polinômio, x mais 2, né, aqui você tem um outro polinômio, A mais... Aqui é uma constante, né, A mais 2 é constante, porque o A está parado. Quando o x tende a A, aqui vai ficar A mais 2. Então, aqui você vai ter o limite igual a 3 dividido por A mais 2 ao quadrado. Tá certo? Bom, lógico, nós fizemos geral, mas a gente sabe que o ponto ele tem coordenadas 1 e 1. Então, quando o A for igual a 1, então a derivada
calculada em 1 é 3 dividido por 1 mais 2 ao quadrado, 3 dividido por 3 ao quadrado, que vai ser 1/3. Então essa é a derivada, 1/3. E aí você quer agora a reta tangente. Bom, então aí eu tinha 1/3, vamos ver se é isso mesmo. Ah, reta tangente. A reta tangente a gente sabe, o ponto tem coordenadas 1 e 1, e a reta tangente é 1 menos f de A, f' de A, x menos A. Então aqui vai ficar y menos 1 igual 1/3 x menos 1. Então y é igual 1/3 de x menos 1/3 mais 1, né? Mais 1. Então y vai ser 1/3 de x, 3 mais 2/3, mais 2/3. Isso se a gente não tiver feito nenhum errinho aí em conta. Mas aí o bom desses exercícios, como eu já falei, é que você sempre consegue voltar aqui na nossa calculadora e fazer a continha, né? Então 2x mais 1 dividido por x mais 2. Então você pode fazer o gráfico, na verdade, né? Então vamos plotar o gráfico aqui agora. Vai ser o que mesmo? 2x mais 1 dividido por x mais 2. Esse é o gráfico da função. O ponto tem coordenadas 1 e 1. Né? O ponto, vou chamar o ponto aqui de ponto Q, né? Só para ficar parecido aí com o que a gente tem ideia. Note que pelo gráfico, olha só que interessante, pelo gráfico existe uma assíntota horizontal em y igual a 2. Então o limite quando x tende a mais infinito dessa função é 2, quando x tende a menos infinito dessa função também é 2. E existe uma assíntota vertical, a primeira é horizontal, né? Existe uma assíntota horizontal em y igual a 2 e existe uma assíntota vertical em x igual a menos 2. Olha lá. Então quando x tende a menos 2 pela esquerda, o limite é mais infinito. Quando x tende a menos 2 pela direita, o limite é menos infinito. Mas isso aí só informações extras aí para o nosso problema. A gente quer agora traçar a reta tangente, 1/3 de x mais 2/3, né? Então 1/3 de x mais 2 dividido por 3. Olha lá a nossa reta tangente passando pelo ponto Q com coordenadas 1 e 1. Legal, né? Muito bom, muito bom. Então, gente, hoje era isso que eu queria mostrar para vocês.